A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O que será revelado é o Pai e o Filho. O que o Espírito Santo nos ensina? O Evangelho de João 20, versículo 17, nos dá a plena certeza da definição do Pai e do Filho. Vamos lá, João 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O Espírito Santo nos ensina qual é o motivo de Jesus ter falado para Maria Madalena não detê-lo. Jesus, logo após a sua ressurreição, no primeiro dia da semana, domingo, na parte da manhã, precisava ir ao Pai, quer dizer, voltar ao Pai, para tomar o livro da mão direita de Deus. Está lá escrito. O Apocalipse 5, do versículo 1 ao versículo 14, revela. Agora vamos ver o que revela Apocalipse 5, 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O Apocalipse 5:7. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. É o que está revelado. Vamos entender então que lá no Evangelho, Jesus fala para Maria Madalena não detê-lo, porque ele precisava voltar ao Pai. Mas precisava se cumprir ainda esta passagem, dele ir lá tomar o livro da mão direita de Deus. Este livro é o livro de Apocalipse, que passou a estar de posse do Filho de Deus no dia 17 de abril, primeiro dia da sua ressurreição, bem cedo no domingo. Olha que mistério! Então nós já temos a certeza de que este livro que estava na mão de Deus passou a estar com Jesus a partir do dia 17 de abril, no primeiro dia da sua ressurreição, bem cedo. Isso foi no domingo. Agora, mediante as revelações, temos uma posição da existência do Pai e do Filho, sendo duas pessoas. Ao ser direcionado pelo Espírito Santo a buscar o dicionário, tive a definição do significado de pessoa. Vamos lá. Pessoa. 1. O ser humano em seus aspectos biológico, espiritual e social. 2. Indivíduo. 3. Personagem. 4. Gramatical, né? Nós temos aqui, ó, flexão pela qual o verbo indica as relações dos sujeitos falantes entre si. O pai falando com o filho e o filho falando com o pai. O filho venceu, foi lá, tomou o livro que estava na mão direita de Deus. Aí, são duas pessoas. Então, tendo a definição de pessoa, que é o ser humano em seus aspectos biológicos, espiritual e social, nós temos a certeza que tem que existir corpo. Ora, quem escreveu o livro? Foi Deus. O livro estava na mão de quem? Na mão direita de Deus. Então aqui nós estamos falando de duas pessoas. Nós estamos falando de Deus, o nosso Pai, e o Filho de Deus, que já aparece revelado no Evangelho de João 20, 17,
como nosso irmão mais velho. É, novidade. Agora vamos ver então, definição da revelação do Evangelho de João 10:30. Vamos lá. Eu e o Pai somos um. Então aqui nós temos que ver o quê? Nós temos que interpretar, né, a língua portuguesa. Nós temos que ver aqui o significado. Como já foi visto, o que significa pessoa. Então vamos lá. Eu, primeira pessoa do singular, refere-se ao Filho de Deus. Ele aqui está falando eu, o Pai, então logo está falando dele, Filho, e o Pai. Duas pessoas. Não tem por onde escapar. O E aqui é conectivo. O O aqui é artigo definido masculino. Está se referindo ao Pai. Ao Pai. Depois nós vamos ter aqui somos, verbo ser, primeira pessoa do plural, nós somos, refere-se o quê? A mais de uma pessoa. Neste caso aqui da revelação, né, de João 10:30, está aqui sendo revelado o quê? O Filho, eu e o Pai. Aqui, duas pessoas. Não tem como escapar do que a língua portuguesa está nos ensinando. Através de quê? Do Espírito Santo. Um. Ele não está dizendo que eu e o Pai somos um. Vamos ver o significado de um. É unidade. Lá no Evangelho de João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Evangelho de João 17, versículo 24. Eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes como também amastes a mim. Então o que está sendo revelado aqui? Para que sejam perfeitos em unidade. Isso é a definição de um. Agora, o Evangelho de João 20:17 deixa bem definido o que o Espírito Santo nos ensina. A existência do Pai e do Filho, sendo duas pessoas. O Filho falando do Pai dele e nosso Pai. E um detalhe importante, o Filho de Deus falando para Maria Madalena ir ter com os irmãos dele. Na época, ele estava se referindo aos discípulos e que, por promessa, se estende a nós que cremos. Primeiro começa lá atrás. Ele falando para Maria Madalena. O que Jesus falou para Maria Madalena? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos. Ele aqui está se referindo primeiro aos discípulos, que ali ele está falando dos 11, né? E diz-lhes, eu volto para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Nós já temos aqui uma definição do que o Espírito Santo ensinou, o motivo que ele precisava voltar ao Pai, para tomar o livro da mão direita de Deus. Então, nós que cremos, vamos lá, João 1,12. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. João 1,13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, pela palavra que Cristo tem proferido, somos considerados por promessas irmãos de Cristo, ou seja, o nosso irmão mais velho, o primogênito. Assim está revelado no Evangelho de João 20, versículo 17. A promessa se estende a quem? A nós que cremos. Agora, cai por terra toda essa heresia de dizerem que o Filho é Deus. Até porque o Filho nunca se colocou nessa posição. Quanto às heresias, Pedro já deixou revelados tais. Aqui. 2 Pedro 2,1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Assim revela 2 Pedro 2,1. 2 Pedro 2,2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Vê que aqui, em que está revelado 2 Pedro 2,2, e muitos, não são poucos não, muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Triste, né? Mas está tudo escrito. 2 Pedro 2,3. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Fora do que está sendo revelado no Evangelho de João 20,17, é considerado heresias destruidoras. É blasfemar o caminho da verdade. É negar o próprio Senhor que o resgatou. Para melhores esclarecimentos, vejamos o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Está escrito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está revelado em Mateus 24:30. Portanto, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o primogênito, o nosso irmão mais velho, considerado os escolhidos, lá em João 15,16 revela, né? Não foste vós que me escolhestes, foste eu quem vos escolhi. Né? E ali ele dá continuidade ao versículo. É a necessidade de que todos busquem o Evangelho. Está escrito lá, é ele que escolhe. Então, de que forma nós vamos ver aqui quando o Filho de Deus, pisou aqui na terra? Nós vamos ter aqui a noção do Filho que pisou aqui na terra, aqueles que tiveram a oportunidade de ver ele em corpo, alma e espírito. Nós vamos ver aqui, então, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Está revelado no Evangelho de Mateus 26:38. Então nós vamos ver aqui o Filho em corpo, tendo a sua alma cheia de tristeza. A alma pode ser tanto, nós podemos sim estar com tristeza, como podemos estar alegre.
Está aqui, é uma reação em que nós temos também. Então, neste momento, então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Agora vamos ver o Evangelho de Lucas 23, 46. Jesus clamou com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o quê? O meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Então o filho lá na crucificação, né, falou para o pai. O filho sendo uma pessoa e Deus sendo outra pessoa. Como é que, ao observar, colocam o filho sendo Deus? É uma heresia, porque está fora do que está escrito. Está totalmente fora do que está escrito. Má interpretação da Bíblia. Má interpretação do Evangelho, que na realidade não estão pregando. Ainda querem saber uma novidade? Estão lá na doutrina dos escribas e fariseus, na qual Jesus, lá no seu ensino, quando ele estava lá em cima do monte, revelou aos seus discípulos, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ora, se não vão entrar no reino dos céus, não tem o Espírito Santo. E aí? O caminho se estreitou. Se estreitou. Olha quanta situação a termos cuidado, que o próprio Jesus falou. Se possível, enganaria até os próprios eleitos. Mas quando nós temos o Espírito Santo ensinando, dando a palavra revelado o que está escrito, não vamos nos deixar ser enganados pelos tais falsos mestres, né? Como Pedro já deixou escrito na sua carta. Então, de modo nenhum, o filho falou, Pai, nas tuas mãos entrego o teu espírito. Então nós vamos ver aqui o seguinte, o Filho de Deus, né? Quando ele teve aqui, começou o seu ministério, né? Tendo corpo, alma e espírito. Da mesma forma em que nós fomos criados por Deus, corpo, alma e espírito. Só que tem que, neste momento, que ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, de modo nenhum ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o teu espírito. Então o Espírito Santo, no qual pertence a Deus, o pai do nosso irmão mais velho, o primogênito, primeiro concedeu a ele na hora do seu batismo. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Espírito de Deus. O que é Espírito de Deus? Espírito Santo. Aí o que acontece? Mateus 3,17. E uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O pai testificando o filho. Agora eu pergunto, pelo entendimento que o Espírito Santo está me dando agora, pode alguém mudar o que está escrito? Porque aqui foi Deus falando. E ainda continua a falar porque está escrito. Hoje, nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo. Mas tudo isso que está aqui, está escrito lá no Evangelho.
E uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, logo, não pode haver modificação, porque aqui não está dizendo que o filho é Deus. Estamos tendo também lá na transfiguração, no Evangelho de Mateus 17, 1, 2 e 3. No versículo 3. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias viram a Jesus, conversaram com ele, ambos tiveram a oportunidade de ver o que eles profetizaram lá atrás, falando da vinda do Filho de Deus. Tiveram a oportunidade de conversar com o Filho de Deus antes dele ser crucificado. Por isso que os dois vão vir, conforme revela Apocalipse 11, para servirem de testemunha. Porque só pode servir de testemunha aqueles que viram. Ninguém pode ser testemunha, né, daquilo que não viu. Moisés e Elias viram, ainda conversaram com ele. Aí o que acontece nessa hora? Lá em Mateus 17, 5. Então ele ainda fala, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Moisés e Elias tiveram a oportunidade de ouvir. Ainda tem um outro detalhe. Lá em cima no monte, nessa passagem da transfiguração, estavam presentes Pedro, Tiago e João. Então Deus fez dar conhecimento tanto a Moisés e Elias o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Agora pergunto, pode ir alguém contra Deus? Pode ir alguém mudar o que está escrito? Aí, fora do que está escrito, é heresia. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, eu aqui vou lembrar de novo, não custa nada lembrar, né? 2 Pedro 2, 1, 2 e 3, nos alerta. Os falsos mestres, né? Introduzem heresias destruidoras. Ainda tem um detalhe: negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. O porquê? Estão saindo fora do que Deus determinou, do que Deus ensinou, ainda continua a ensinar porque está escrito. E ninguém pode mudar o que está escrito. E o que está acontecendo? Como Pedro fala, o caminho da verdade está sendo blasfemado, trazendo uma heresia, dizendo que o Filho é Deus, indo de encontro o que Deus falou em vários versículos, que um deles foi o versículo que eu acabei de ler, que em Mateus 11, 5 está bem revelado, e eu vou repetir para que todos saibam. Este é o meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. E de que forma nós vamos ter que ouvir o Filho de Deus? A doutrina agora, uma nova doutrina, que está escrita a partir de Mateus 5:1, e não ouvir, e não é estar mais da doutrina dos escribas e fariseus. É novidade, é uma surpresa. Pensam que não seriam pegos? Bom, os falsos mestres vão ser pegos. Vão, com certeza. Com certeza. Está aqui escrito. Então, o que existe
de revelado no livro de Apocalipse? Nós vamos ter mais uma confirmação. O que existe revelado no livro de Apocalipse 3:12 é o seguinte: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Primeira promessa. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Segunda promessa. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. Terceira promessa. E também o meu novo nome. Quarta promessa. O Apocalipse 3:13 está dizendo aqui, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aqui escrito. Então, as 4 promessas. Coluna no templo de Deus. O nome de Deus, que é o Pai. O nome da cidade. E o meu novo nome, que é o novo nome do Filho. Então permanece o quê? O Pai tendo um nome e o Filho tendo um novo nome. Agora pergunto, quem é que vai sair do que está escrito? Porque está escrito. E sabe onde é que está escrito? Também é no livro de Apocalipse. Sabe o perigo que estão tendo? Olha só o perigo. Ninguém pode mudar o que está escrito, pois estará sujeito às pragas existentes no livro de Apocalipse. Eu não posso fazer nada, está escrito, eu estou revelando aquilo que o Espírito Santo me deu de entendimento para falar. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22:18. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nestes livros. Apocalipse 22:19. Portanto, está escrito em Apocalipse 3:12 que o Pai tem um nome e o Filho tem um novo nome. Ninguém pode mudar. Está aí. Está aí. A revelação chega no tempo de Deus, a quem ele vai querer. Qual é a necessidade? É de se arrepender, enquanto há tempo, e procurar ver onde estão errando e consertar. Lá no livro de Apocalipse 14:1, nós vamos ver também. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito da testa o seu nome e o nome de seu pai. Então ninguém pode mudar o que está escrito. Se mudar, estará sujeito o que foi revelado em Apocalipse 22:18 e 19. O Filho é criação de Deus. Nós vamos ver aqui no Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o Filho é criação de Deus. Deus deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho. Portanto, de graças recebeis e de graça dai. Porque Deus deu o seu Filho. Deus deu. Deus deu. Então, para os que querem entender, entendam. Assim, eu concluo o que o Espírito Santo permitiu eu ter conhecimento
Agradeço ao Espírito Santo por ter me ensinado desta forma, e desta forma seguirei pregando aquilo em que o reino de Deus determina pregar. Porque eu me apresentei como ovelha, tendo o meu único pastor a me ensinar, que chama-se o Filho de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.